Seja bem-vindo ao canal Áudio Cripto. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Canal Áudio Cripto apresenta A Revolta de Atlas, Audiobook. Autora: Ayn Rand. Volume 2, Isso ou Aquilo. Capítulo 9. O rosto sem dor, sem medo e sem culpa. O silêncio de seu apartamento, a perfeição imóvel dos objetos, que haviam permanecido exatamente como ela os deixara um mês antes, tais coisas proporcionaram um misto de alívio e desolação a Dagny quando ela entrou na sala. O silêncio lhe provocava uma sensação ilusória de privacidade e posse. Aqueles objetos preservavam um momento que ela não podia voltar a viver, assim como não podia desfazer as coisas que haviam ocorrido naquele mês. Lá fora o dia ainda não havia morrido completamente. Dagny saíra do escritório mais cedo do que pretendia, não conseguindo reunir forças para assumir qualquer tarefa que pudesse ser adiada até o dia seguinte. Isso nunca lhe ocorrera antes, como também ela nunca se sentirá mais à vontade em casa do que em seu escritório. Tomou um banho demorado, deixando a água escorrer pelo corpo sem pensar em nada, mas rapidamente fechou a torneira quando se deu conta de que o que estava querendo lavar do corpo não era a sujeira da viagem, e sim os vestígios do escritório. Vestiu-se, acendeu um cigarro e foi para a sala. Colocou-se à janela e ficou olhando para a cidade, tal como ficará olhando para a floresta na manhã daquele dia. Dissera que daria a vida para poder trabalhar na rede por mais um ano. Voltara, mas não pelo prazer de trabalhar, e sim apenas pela tranquilidade fria inspirada por uma decisão tomada e pelo silêncio de uma dor não admitida. O céu estava envolto em nuvens que, sob a forma de neblina, haviam também envolvido as ruas, como se o céu engolisse a cidade. Dagny via toda a ilha de Manhattan, uma longa forma triangular avançando num oceano invisível. Parecia a proa de um navio que afundava. Alguns prédios mais altos ainda apareciam, como funis, mas o restante sumia em meio ao vapor acinzentado, lentamente tragado pelo espaço. Foi assim que desapareceram, pensou ela, a Atlântida, a cidade que afundou no oceano, e todos os outros reinos, que deixaram a mesma lenda em todas as línguas humanas, e a mesma ânsia. Dagny teve, então, como acontecera numa noite de primavera, debruçada em sua mesa no escritório caindo aos pedaços da ferrovia John Galt, frente a uma janela que dava para um beco escuro, a visão de seu mundo, que lhe parecia inatingível. Você, pensou ela, seja lá quem for, que eu sempre amei e jamais encontrei, que eu sempre esperei encontrar no fim dos trilhos além do horizonte, você, cuja presença sempre senti nas ruas da cidade, cujo mundo eu quis criar, é o meu amor por você que me impele, meu amor e minha esperança de ser merecedora de você no dia em que eu o encarar face a face. Agora sei que jamais o encontrarei, jamais viverei para tal, mas o que resta da minha vida ainda é seu, e prosseguirei em seu nome, muito embora jamais venha conhecê-lo, continuarei a servi-lo, a ser merecedora de você no dia de nosso encontro, que jamais ocorrerá. Dagny nunca aceitara a desesperança, mas, em frente à janela, dirigiu a uma cidade envolta em neblina sua dedicação a um amor não correspondido. A campainha da porta tocou. Ao abrir a porta, entre surpresa e indiferente, percebeu que já deveria saber quem era. Francisco de Anconia. Não sentiu nenhum choque, nenhuma revolta, apenas a serenidade sem alegria de sua certeza, e levantou a cabeça para encará-lo com um movimento lento e estudado, como se estivesse lhe dizendo que havia optado por uma posição e que agora assumia publicamente. O rosto de Anconia estava sério e calmo. A expressão de felicidade tinha desaparecido, como também o humor malicioso do playboy. Aparentava ter retirado todas as máscaras. Parecia direto, disciplinado, decidido, com um propósito, como um homem capaz de compreender a seriedade da ação, a expressão que no passado ela procurava ver nele. Anconia jamais lhe parecerá tão atraente quanto naquele momento, e percebeu, surpresa, que de repente lhe parecia que ele jamais a havia deixado, e sim que ela o abandonara. Dagny, agora você está preparada para conversar sobre aquilo? Estou, se você quiser. Entre. Ele correu os olhos rapidamente pela sala, nunca tinha vindo à casa dela antes, e depois voltou a olhar para ela, a observá-la com atenção. Parecia saber que a simplicidade discreta que ela ostentava era o pior sinal possível para os objetivos dele, que era como um monte de cinzas das quais seria impossível arrancar uma faísca de dor, que até a dor teria sido uma espécie de fogo.
Sente-se, Francisco. Dagny permaneceu de pé à sua frente, como se quisesse lhe dizer explicitamente que nada tinha a esconder, nem mesmo o cansaço denotado por sua postura, o preço que ela pagara por aquele dia, sua indiferença em relação a esse preço. Acho que não vou conseguir detê-la agora, disse ele, se você fez sua opção. Mas, se ainda resta uma chance de impedi-la, tenho que tentar. Ela sacudiu a cabeça lentamente. Não há. E, para quê, Francisco? Você desistiu. Que diferença faz para você que eu morra com a ferrovia ou longe dela? Não desisti do futuro. Que futuro? O dia em que os saqueadores morrerão, mas nós não. Se a Taggart Transcontinental vai ter que morrer com os saqueadores, então eu também vou. Deanconia não desviou o olhar do rosto dela, nem disse nada. Dagny acrescentou, num tom desapaixonado. Eu pensei que podia viver sem a companhia. Mas não posso. Nunca mais vou tentar. Francisco, você se lembra? Nós dois acreditávamos, quando começamos, que o único pecado que havia era fazer as coisas mal feitas. Ainda acredito nisso. O primeiro sinal de emoção fez sua voz tremer. Não posso ficar parada vendo o que fizeram com aquele túnel. Não posso aceitar o que todos eles estão aceitando. Francisco, é a coisa que nós achávamos terrível, acreditar que os desastres são o destino natural do homem, que o destino deve ser suportado, e não combatido. Não posso aceitar a submissão. Não posso aceitar a impotência. Não posso aceitar a renúncia. Enquanto houver uma ferrovia para ser administrada, eu o farei. Para preservar o mundo dos saqueadores? Para preservar o que resta do meu mundo? Dagny, disse ele, lentamente, eu sei por que uma pessoa ama seu trabalho. Eu sei o que a ferrovia representa para você, mas você não administraria a companhia se os trens estivessem vazios. Dagny, o que você vê quando pensa num trem em movimento? Ela olhou para a cidade. A vida de um homem capaz que poderia ter morrido naquela catástrofe, mas que vai escapar da próxima, que eu vou impedir que aconteça. Um homem de mente intransigente e ambição ilimitada, que ama a sua própria vida, o tipo de homem que é como nós éramos no começo, você e eu. Você desistiu dele. Eu não. Francisco fechou os olhos por um instante, e o leve apertar de seus lábios era um sorriso que substituía um gemido de compreensão, ironia e dor. Perguntou, com voz suave: você acha que ainda pode servir a esse homem administrando a rede ferroviária? Acho. Está bem, Dagny. Não vou tentar detê-la. Enquanto você pensar assim, nada poderá detê-la. Ainda bem. Você vai parar no dia em que descobrir que seu trabalho está a serviço não da vida daquele homem, e sim de sua destruição. Francisco. Era um grito de espanto e desespero. Você entende a que tipo de homem estou me referindo. Você também o vê. Claro, disse-lhe com simplicidade, olhando para um ponto da sala quase como se estivesse vendo uma pessoa de carne e osso. Acrescentou: por que você se espanta? Você disse que nós éramos como ele, eu e você, e continuamos sendo. Mas um de nós o traiu. E disse ela, séria, um de nós o traiu. Não podemos servi-lo por meio da renúncia. Não podemos servi-lo aceitando as condições dos que o estão destruindo. Não estou aceitando as condições deles. Precisam de mim, e sabem disso. Eu vou fazer com que eles aceitem as minhas condições. Jogando um jogo no qual eles lucram prejudicando você? Conseguir manter a Taggart Transcontinental em funcionamento é o único lucro que quero. Que me importa se eles me obrigarem a pagar resgates? Eles podem ficar com o que quiserem. A ferrovia é minha. Ele sorriu. Você acha isso? Acha que, como precisam de você, isso quer dizer que está protegida? Você acha que pode lhes dar o que eles querem? Não, você não vai parar enquanto não vir com seus próprios olhos e entender o que eles realmente querem. Sabe, Dagny, nos ensinaram que algumas coisas são de Deus e outras de César. Talvez o Deus deles permitisse isso. Mas o homem que você diz que estamos servindo não permite isso. Ele não permite que se sirva a dois senhores, não admite uma guerra entre a mente e o corpo, um fosso entre os valores e as ações, nenhum tributo pago a César. Ele não admite nenhum César. Por 12 anos, disse ela em voz baixa, julguei inconcebível que algum dia eu teria de lhe pedir perdão de joelhos. Agora acho possível. Se eu concluir que você tem razão, é o que farei. Mas só nesse dia. Você o fará, mas não de joelhos.
Ele a observava como se estivesse vendo seu corpo à sua frente, muito embora seus olhos estivessem fixos no rosto dela, e seu olhar dissesse a ela que forma de expiação e rendição ele antevia. Dagny percebeu o esforço que ele fez para se desviar, sua esperança de que ela não tivesse visto nem compreendido seu olhar, sua luta silenciosa, traída pela tensão de alguns músculos de seu rosto, daquele rosto que ela conhecia tão bem. Até então, Dagny, lembre que somos inimigos. Eu não queria lhe dizer isto, mas você é a primeira pessoa que quase chegou ao céu e voltou para a terra. Você já viu demais, por isso tem que ouvir isto com todas as letras. É contra você que estou lutando, não contra seu irmão Wesley Moshel. É você que tenho que derrotar. Quero agora dar fim a todas as coisas que são preciosas para você. Enquanto você estiver lutando para salvar a Taggart Transcontinental, estarei lutando para destruí-la. Jamais me peça ajuda nem dinheiro. Você conhece minhas razões. Agora pode me odiar e, na sua posição, é isso que você tem que fazer mesmo. Dagny levantou a cabeça um pouco. Não houve nenhuma mudança perceptível em sua postura, apenas a consciência de seu corpo e do que ele representava para a Deanconia. No entanto, no espaço de uma frase, ela foi mulher, e o toque de desafio que havia no que ela disse vinha apenas do espaçamento levemente acentuado das palavras. E o que isso vai representar para você? Deanconia olhou, compreendendo tudo, mas não admitindo nem negando a confissão que ela queria arrancar dele. Isso é problema só meu, e respondeu ele. Foi ela que amoleceu, porém ao dizer a frase seguinte percebeu que estava sendo ainda mais cruel. Eu não odeio você. Tentei, durante anos, mas jamais conseguirei odiá-lo, independentemente do que eu e você viermos a fazer. Eu sei, disse ele, em voz baixa, para que ela não ouvisse sua dor, porém a sentisse dentro de si, como se fosse diretamente refletida dele. Francisco! Exclamou ela, desesperadamente protegendo-o de si própria. Como pode fazer o que está fazendo? Por obra e graça do meu amor, respondeu ele, e seus olhos acrescentaram. Por você, mas ele prosseguiu, pelo homem que não morreu na sua catástrofe e jamais morrerá. Ela ficou parada em silêncio por um momento, como se em sinal de respeito. Eu gostaria de poder poupá-la do que você vai ter que sofrer, disse ele, e a ternura de sua voz dizia, não sou eu quem deve lhe inspirar pena. Mas não posso. Cada um de nós tem que tomar essa estrada com seus próprios pés. Mas é a mesma estrada. Aonde é que ela leva? Ele sorriu, como se fechasse lentamente a porta de um quarto onde não a deixaria entrar. A Atlântida, disse ele. O quê? Exclamou ela, surpresa. Não lembra? Aquela cidade perdida, onde só podem entrar os espíritos dos heróis. A conexão de ideias que atingiu de repente estava tentando se formar em sua mente desde aquela manhã, como uma ansiedade vaga que não tivesse tempo de identificar. Ela já sabia, mas pensava apenas no destino dele, na decisão pessoal dele. Pensava que Deanconia estivesse agindo sozinho. Agora ela se lembrou de um perigo maior e teve uma ideia da forma imensa e indefinida do inimigo que teria de enfrentar. Você é um deles? Perguntou ela lentamente, não é? Eles quem? Foi você que foi ao escritório de Ken Danagger? Ele sorriu. Não. No entanto, Dagny percebeu que ele não perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Existe, você deve saber, existe mesmo um destruidor solto no mundo? Claro que há. Quem é ele? Você. Ela deu de ombros. Seu rosto endureceu. Os homens que largaram tudo, eles ainda estão vivos ou estão mortos? Estão mortos, para você, mas haverá uma segunda renascença no mundo. Vou esperar por ela. Não. A súbita violência de sua voz era uma resposta pessoal ao que lhe dissera, a uma das duas coisas que Deanconia quisera que ela ouvisse de sua boca. Não, não espere por mim. Sempre esperarei por você, independentemente do que eu ou você viermos a fazer. O som que ouviram então foi o de uma chave girando na fechadura da porta da frente. A porta se abriu e Hank Riordan entrou. Ele parou por um instante, depois entrou lentamente na sala, enfiando a chave no bolso. Ela sabia que ele vira o rosto de Deanconia antes de ver o dela. Riordan olhou para Dagny, mas voltou a olhar para o dele, como se agora só conseguisse ver esse rosto. Dagny tinha medo de olhar para o rosto de Deanconia. O esforço que ela fez para desviar um pouco a vista lhe parecia o de levantar um peso acima de suas forças. Ele se pôs de pé, o gesto lento e automático de um Deanconia que desde pequeno aprendera etiqueta.
Não havia nada em seu rosto que Rearden pudesse ver, mas o que ela viu nele era pior do que temia. O que você está fazendo aqui? Perguntou Rearden, num tom de voz de quem se dirige a um criado de cozinha apanhado em flagrante numa sala de visitas. Vejo que eu não tenho o direito de lhe fazer a mesma pergunta, disse Deanconia. Ela sabia o esforço que lhe foi necessário para conseguir falar naquele tom de voz claro e desapaixonado. Os olhos dele se voltavam insistentemente para a mão direita de Rearden, como se ainda visse nela a chave do apartamento. Então responda, ordenou Rearden. Hank, dirija todas as perguntas a mim, disse Dagny. Rearden parecia não vê-la nem ouvi-la. Responda, e repetiu. Há apenas uma resposta que você teria direito de exigir, retrucou Deanconia, portanto respondo que não é essa a razão pela qual estou aqui. Só há uma razão para você ir à casa de uma mulher, disse Rearden. Qualquer mulher, mesmo em se tratando de você. Acha que agora eu acredito naquela sua confissão? Em alguma coisa que você já me disse? Já lhe dei motivos para não confiar em mim, mas nenhum para não confiar na senhorita Taggart. Não me diga que aqui você não tem nenhuma chance, nunca teve e jamais terá. Eu sei. Mas se eu encontrar você aqui no primeiro, Hank, se você quer me acusar, foi dizendo Dagny, mas Rearden se virou para ela de repente. Meu Deus, Dagny, não, nada disso. Mas você não deve ser vista falando com ele. Não deve ter nenhum contato com ele. Você não o conhece. Eu o conheço. Virou-se para Deanconia. O que você quer? Tem esperanças de fazer dela mais uma de suas conquistas ou, não? Foi um grito involuntário e fútil, já que a sinceridade apaixonada que lhe oferecia, e que fatalmente seria rejeitada, era seu único argumento. Não? Então você está aqui para discutir negócios? Está armando uma armadilha, como fez comigo? Que espécie de arapuca está preparando para ela? Meu objetivo não era uma questão de negócios. Então o que era? Se ainda acredita em mim, posso lhe dizer apenas que não envolvia nenhum tipo de traição. Você acha que ainda pode falar em traição na minha presença? Algum dia responda essa pergunta. Agora não posso. Você não gosta que eu toque nesse assunto, não é? Você vive fugindo de mim desde aquele dia, não é? Não esperava me ver aqui? Não queria me enfrentar? Porém Rearden sabia que Deanconia o estava enfrentando, como ninguém mais o fazia. Viu que os olhos dele encaravam os seus, que as feições dele estavam tranquilas, sem emoção, sem defesa e sem nenhum apelo, prontas para suportar o que viesse. Era uma expressão aberta e desarmada de coragem. Era esse o rosto do homem que ele amara, o homem que o libertara da culpa. E agora Rearden tinha que combater a consciência de que esse rosto ainda lhe dava forças, mais do que qualquer coisa, que lhe permitira suportar a impaciência de um mês sem ver Dagny. Por que você não se defende? Se não tem nada a esconder, por que está aqui? Por que ficou aturdido quando me viu entrar? Hank, pare com isso! Gritou Dagny e se conteve, sabendo que a violência era o elemento mais perigoso àquela altura. Os dois homens se viraram para ela. Por favor, deixe que eu responda, disse Deanconia, tranquilo. Eu lhe disse que esperava jamais ver esse homem outra vez, disse Rearden. Lamento que isso esteja acontecendo aqui. Não tem nada a ver com você, mas há uma coisa pela qual ele tem que pagar. Se é esse o seu objetivo, retrucou Deanconia, com dificuldade, você já não o atingiu? O que é isso? O rosto de Rearden estava imóvel, seus lábios mal se moviam, mas em sua voz havia um toque de ironia. É assim que você pede piedade? O momento de silêncio que se seguiu representou uma tensão ainda maior para Francisco. É, se você assim deseja, e respondeu ele. Você teve piedade de mim quando meu futuro estava em suas mãos? Justificasse que você pense de mim o que quiser. Mas como isso nada tem a ver com a senhorita Taggart, permite que eu vá embora? Não. Você quer escapar do confronto, como todos esses outros covardes. Quer fugir? Eu me encontro com você onde e quando quiser, mas prefiro que não seja na presença da senhorita Taggart. Por que não? Pois eu quero que seja na presença dela, já que este é o único lugar onde você não tinha o direito de vir. Não tenho mais nada que possa defender de você, já levou mais do que os saqueadores podem levar, destruiu tudo aquilo em que tocou, mas eis aqui uma coisa em que você não vai tocar. Rearden sabia que a rigidez, a absoluta falta de emoção no rosto de Deanconia era a maior prova de emoção,
a prova de que ele fazia um esforço anormal para se controlar. Sabia que isso era uma tortura e que ele, Riarden, estava sendo impelido cegamente por um sentimento semelhante ao prazer do torturador, só que agora não sabia mais se torturava Deanconia ou a si próprio. Você é pior do que os saqueadores, porque trai com plena consciência de que está traindo. Não sei qual a forma de corrupção que o motiva, mas quero que saiba que há coisas fora do seu alcance, fora das aspirações da sua malícia. Você não tem nada a temer de mim, agora. Quero que você saiba que não pode pensar nela, olhar para ela, se aproximar dela. De todos os homens, você é o único que jamais poderá aparecer na presença dela. Riarden sabia que estava sendo impulsionado por uma raiva inspirada pelo sentimento que nutria por aquele homem. Sabia que o sentimento ainda existia, que era esse sentimento que ele tinha que violentar e destruir. Qualquer que seja o motivo, ela tem que ser protegida de qualquer contato com você. Se eu lhe desse minha palavra, começou Deanconia, mas não concluiu a frase. Riarden deu uma risada. Eu sei muito bem o que representa a sua palavra, suas convicções, sua amizade, seu juramento pela única mulher que você jamais. Riarden parou. Todos entenderam o que isso significava ao mesmo tempo que Riarden. Ele deu um passo em direção a Deanconia e perguntou, apontando para Dagny, com uma voz grave e estranhamente diferente de sua voz normal, como se não fosse a voz de uma pessoa viva, nem fosse dirigida a uma pessoa viva. É essa mulher que você ama? Deanconia fechou os olhos. Não lhe faça essa pergunta, exclamou Dagny. É essa mulher que você ama? Deanconia respondeu, olhando para ela. Riarden levantou a mão e deu um tapa no rosto dele. Dagny soltou um grito. Quando voltou a enxergar, após um instante em que teve a impressão de que fora ela atingida, a primeira coisa que viu foram as mãos de Francisco. O herdeiro dos Deanconia estava apoiado numa mesa, agarrando-a por trás das costas, não para se apoiar, mas para se conter. Dagny viu a imobilidade rígida de seu corpo, um corpo que, embora ereto, parecia quebrado, com aqueles ângulos ligeiramente forçados na cintura e nos ombros, os braços tensos, porém jogados para trás. Era como se o esforço para permanecer imóvel estivesse voltando contra si próprio à força de sua violência, como se o movimento que lhe reprimia lhe doesse nos músculos. Dagny viu seus dedos lutando para se manter presos à mesa e se perguntava o que quebraria primeiro, a madeira da mesa ou os ossos do homem, e sabia que a vida de Riarden dependia disso. Quando seus olhos se voltaram para o rosto de Deanconia, ela não viu nele nenhum sinal de conflito, apenas a pele das têmporas estava tensa, e as faces estavam mais escavadas do que o normal, emprestando-lhe ao rosto um ar nu, puro e jovem. Dagny sentiu-se presa de terror, porque estava vendo nos olhos dele as lágrimas que não estavam lá. Seus olhos brilhavam, secos. Ele olhava para Riarden, mas não o via. Parecia estar encarando uma outra presença, e era como se seu olhar dissesse: se é isso que você exige de mim, então até isso é seu para aceitar e meu para suportar. Não tenho mais que isso para lhe oferecer, mas permita que eu me orgulhe de poder lhe oferecer tanto. Nas veias que pulsavam em seu pescoço, na espuma no canto de seus lábios, ela viu a expressão de dedicação voluptuosa que era quase um sorriso e compreendeu que estava testemunhando a maior de todas as realizações de Francisco Deanconia. Quando sentiu que tremia e ouviu sua própria voz, se deu conta de como fora breve o intervalo entre seu grito e sua frase. Num tom selvagem, como se desferindo um golpe, se dirigiu a Riarden. Proteger-me dele? Muito antes que você jamais, não. Deanconia se virou bruscamente para ela. Naquela única sílaba exprimiu toda a sua violência contida, e ela compreendeu que tinha de obedecer àquela ordem. Sem mexer nenhum músculo do corpo, Deanconia virou o rosto para Riarden. Dagny viu as mãos dele soltarem a mesa e penderem relaxadas ao longo do corpo. Agora ele estava mesmo vendo Riarden, e não havia nada no rosto de Deanconia além do cansaço extremo de seu esforço. Riarden percebeu de repente quanto aquele homem o amara. Com base no que você sabe, disse Deanconia, tranquilo, você tem razão de agir assim. Sem esperar nem permitir uma resposta, se virou para sair. Curvou-se para Dagny, inclinando a cabeça de um modo tal que, para Riarden, parecia ser apenas uma despedida, mas, para ela, era um gesto de aceitação, e saiu. Riarden ficou olhando para a porta, sabendo que daria sua vida para desfazer o que havia feito. Quando se virou para Dagny, seu rosto parecia esvaziado, aberto e vagamente atento, como se ele não lhe pedisse que concluísse a frase não terminada, porém esperasse que ela o fizesse.
Um arrepio de piedade percorreu o corpo dela, culminando no movimento de sacudir a cabeça. Não sabia para qual dos dois homens era dirigida aquela piedade, mas o sentimento a impediu de falar, e ela continuou a sacudir a cabeça, como se tentasse negar um sofrimento imenso e impessoal do qual todos os três eram vítimas. Se há alguma coisa a ser dita, fale, disse Riarden, com uma voz despida de emoção. O som que ela produziu em seguida foi uma mistura de riso com gemido, não um desejo de vingança, mas uma necessidade desesperada de justiça, que lhe emprestou à voz um tom de amargor cortante, quando ela gritou, jogando-lhe na cara as palavras: "Você não queria saber o nome do outro? O homem com quem dormi? O primeiro? Pois foi Francisco de Anconia." Dagny percebeu a força do golpe quando viu que o rosto dele ficou vazio. Entendeu que, se for a justiça seu objetivo, ela o atingira, porque esse golpe fora mais forte do que aquele que Riarden desferira. Subitamente, sentiu-se calma, consciente de que dissera aquilo para o bem dos três. O desespero de vítima indefesa desapareceu. Ela não era mais uma vítima, era um dos antagonistas, disposta a arcar com a responsabilidade de agir. Encarava Riarden, esperando pela resposta que ele daria, quase como se fosse agora a sua vez de ser alvo de violência. Ela não sabia qual a forma de tortura que ele estava suportando, nem o que lhe via sendo destruído dentro de si, que não mostrava a ninguém. Não havia sinal de dor que a orientasse. Riarden parecia apenas um homem parado em pé no meio de uma sala, obrigando sua consciência a absorver um fato que ela se recusava a aceitar. Então Dagny percebeu que ele não mudava de postura havia muito tempo. Até suas mãos estavam pendentes, com os dedos semicurvados, exatamente como antes. Ela quase podia sentir o peso daquelas mãos dormentes, e foi esse o único sinal de seu sofrimento que pôde perceber e que lhe dizia que ele não tinha poder de sentir mais nada, nem mesmo a existência de seu próprio corpo. Dagny esperava, e sua piedade se transformava em respeito. Então viu que o olhar de Riarden lhe percorria o corpo e entendeu que tortura ele agora experimentava, porque a natureza daquele olhar era algo que ele não podia esconder dela. Dagny entendeu que ele agora via como no tempo em que ela tinha 17 anos, ele a via com o rival que lhe inspirava ódio, juntos. Uma visão ao mesmo tempo insuportável e inelutável. E Riarden não se importava mais em mostrar um rosto nu, sem autocontrole, porque agora nada mais havia nele senão uma violência que se assemelhava em parte ao ódio. Ele a agarrou pelos ombros. Ela se preparou para que ele a matasse ou a espancasse até desacordá-la. No momento em que ficou convicta de que era essa a intenção de Riarden, sentiu seu corpo jogado contra o dele, sua boca apertada contra a dele com mais brutalidade do que se ele a tivesse golpeado. Dagny sentia-se presa de terror, contorcendo-se para resistir, e ao mesmo tempo exultante, apertando-o em seus braços, prendendo-o, deixando que seus lábios incendiassem os dele, sabendo que jamais o desejara tanto quanto naquele instante. Quando ele a jogou no sofá, Dagny percebeu que Riarden afirmava sua vitória sobre o rival e sua rendição a ele, o ato de posse levado a uma violência insuportável pela ideia do homem que esse ato desafiava. O ato de transformar seu ódio no prazer que aquele homem conhecera na intensidade do seu próprio prazer, a conquista daquele homem por meio do corpo dela. Dagny sentia a presença de Anconia através da mente de Riarden, sentia, entregando-se aos dois homens, aquilo que venerava em ambos, aquilo que eles tinham em comum, aquela essência de caráter que fizera de seu amor por cada um deles um ato de lealdade a ambos. Ela sabia também que era esse o ato de rebeldia de Riarden contra o mundo que o cercava, contra o culto à degradação que nele imperava, contra o longo tormento dos dias que ele desperdiçara, em que lutara nas trevas. Era isso que ele queria afirmar e, sozinho com ela naquela penumbra, no espaço elevado acima de uma cidade em ruínas, afirmar como sua última propriedade. Depois ficaram imóveis, ele com o rosto sobre o ombro dela. O reflexo de um anúncio luminoso piscava fracamente no teto. Riarden tomou a mão de Dagny e a colocou sobre seu próprio rosto, tão de leve que ela sentiu mais sua intenção do que seu contato. Depois de algum tempo, ela se levantou, pegou um cigarro, acendeu-o e o estendeu para ele, com um leve movimento interrogativo da mão. Ele fez que sim, ainda largado no sofá. Ela lhe colocou o cigarro entre os lábios e acendeu outro para si. Dagny sentia uma grande paz entre eles, e a intimidade dos gestos insignificantes ressaltava a importância das coisas que não estavam dizendo um ao outro. Tudo havia sido dito, pensou ela, porém sabia que era preciso explicitar e assumir tudo. Viu os olhos de Riarden se voltarem para a porta da frente de vez em quando,
permanecendo fixos nela por muito tempo, como se ele ainda visse o homem que saíra. Ele disse, tranquilo. Ele poderia ter me derrotado se me dissesse a verdade, quando quisesse. Por que não o fez? Ela deu de ombros, abrindo as mãos num gesto de tristeza impotente, porque ambos sabiam a resposta. Perguntou. Ele representava muita coisa para você, não é? Ainda representa. O único movimento no silêncio daquela sala era representado pela brasa dos cigarros que se deslocavam levados pelos dedos. A campainha tocou. Sabiam que não era o homem que queriam ver, pois não tinham a esperança de que ele voltasse, e foi com uma raiva súbita que Dagny abriu a porta. Levou um momento para se dar conta de que aquela figura cortês e inócua, que tinha no rosto um sorriso padronizado, era o administrador assistente do edifício. Boa noite, senhorita Taggart. É um prazer para todos nós tê-la de volta. Acabo de chegar ao trabalho e soube que a senhora retornara, por isso fiz questão de lhe dar as boas-vindas em pessoa. Obrigada, disse ela, parada na porta, sem se mexer, a fim de impedi-lo de entrar. Eu lhe trouxe uma carta que chegou há uma semana, disse ele, pondo a mão no bolso. Parecia algo de importante, mas, como trazia marca confidencial, obviamente não poderia ser mandada para seu escritório, e, de qualquer modo, lá não sabiam onde a senhora estava. Por isso aguardei no cofre do condomínio e resolvi entregá-la à senhora pessoalmente. O envelope que o homem lhe deu trazia estampadas as inscrições, registrado, via aérea, entrega especial, pessoal. O remetente era Quentin Daniels, Instituto de Tecnologia de Utah, Afton, Utah. Ah, obrigada. O administrador assistente percebeu que Dagny disfarçava seu espanto e que ficou olhando para o nome do remetente por muito mais tempo do que seria necessário. Assim, ele repetiu suas boas-vindas e foi embora. Dagny se aproximou de Riarden rasgando o envelope e parou no meio da sala para ler a carta. Era escrita à máquina em papel fino, ele via as sombras dos parágrafos através das folhas transparentes e observava o rosto dela enquanto lia. Quando ela terminou a leitura da carta, correu para o telefone, discou rapidamente e disse, com a voz trêmula de urgência: chamada interurbana, por favor. Telefonista, eu gostaria de falar com o Instituto de Tecnologia de Utah, em Afton, Utah. Riarden se aproximou, perguntando: o que foi? Dagny lhe estendeu a carta, sem olhar para ele, com um olhar fixo no telefone, como se pudesse obrigá-lo a atender. Dizia a carta: prezada senhorita Taggart, há 3 semanas que venho me debatendo com o problema. Eu não queria fazer isso, sei como isso vai afetá-la e sei todos os argumentos que a senhorita poderia utilizar, porque já os usei todos discutindo comigo mesmo, mas o objetivo desta carta é lhe dizer que vou abandonar o trabalho. Não posso trabalhar dentro da vigência do Decreto 10.289, embora não pelos motivos pretendidos por seus autores. Sei que eu e a senhorita estamos nos lixando para essa proibição de todas as pesquisas científicas e que a senhorita gostaria que eu continuasse. Mas tenho que parar, porque não quero mais ter sucesso. Não quero trabalhar num mundo que me considera um escravo. Não quero fazer nada pelas pessoas. Se eu conseguisse reconstruir o motor, não deixaria a senhora colocá-lo a serviço deles. Minha consciência não me permitiria produzir algo que lhes poderia ser útil. Sei que, se conseguirmos, eles logo vão querer expropriar o motor, e que, por isso, temos que aceitar a situação de criminosos, nós dois, e viver ameaçados de ser presos a qualquer momento. E é isso que não posso aceitar, mesmo se pudesse aceitar o restante, o fato de que, para lhes proporcionar um benefício inestimável, nos tornemos mártires nas mãos de homens que, sem nós, não poderiam ter feito o que fizemos. O restante eu poderia perdoar, mas, quando penso nisso, digo, que se danem todos eles, prefiro vê-los todos morrer de fome, juntamente comigo, a lhes perdoar por isso ou permitir que isso aconteça. Para ser absolutamente franco, continuo querendo sucesso, descobrir o segredo do motor, tanto quanto antes. Por isso continuarei a trabalhar nele por meu próprio prazer enquanto estiver vivo. Mas, se conseguir descobrir, guardarei em segredo minha descoberta. Não vou divulgá-la para ser explorada comercialmente. Portanto, não posso continuar a aceitar seu dinheiro. Dizem que o comercialismo é desprezível, portanto todas essas pessoas devem aprovar minha decisão, e estou cansado de ajudar aqueles que me desprezam. Não sei quanto tempo vou durar, nem o que farei no futuro. No momento, pretendo permanecer em meu emprego neste instituto.
Mas, se alguma autoridade me vier dizer que agora estou proibido de pedir demissão de meu cargo de zelador, largo o emprego imediatamente. A senhorita me deu minha maior oportunidade, e agora, em troca, sei que estou abalando profundamente sua confiança, portanto creio que devo lhe pedir perdão. Sei que a senhorita ama seu trabalho tanto quanto eu amava o meu, de modo que saberá que minha decisão não foi fácil de ser tomada, e que só a tomei porque fui obrigado a fazê-lo. Escrever esta carta me dá uma sensação estranha. Não pretendo morrer, mas estou abandonando o mundo, o que me dá a impressão de estar escrevendo um último bilhete suicida. Assim, gostaria de dizer que, de todas as pessoas que conheci, a senhorita é a única que lamento ter de abandonar. Respeitosamente, Quentin Daniels. Quando terminou de ler a carta, Riordan a ouviu continuar a dizer, como fizera durante todo o tempo em que ele estivera lendo, com uma voz cada vez mais perto do desespero. Continue tentando, telefonista. Por favor, continue. O que você tem para lhe dizer? Perguntou Riordan. Não há argumentos. Não vou poder lhe dizer nada. A esta altura ele já foi embora. A carta é de uma semana atrás. Tenho certeza de que ele foi embora. Já o pegaram. Quem o pegou? Sim, telefonista, eu espero, continue tentando. O que você lhe diria se ele atendesse? Eu lhe pediria que continuasse a receber meu dinheiro, sem qualquer compromisso, só para ter meios de continuar. Eu lhe prometeria que, se ainda estivermos vivendo no mundo dos saqueadores quando ele tiver sucesso, se ele realmente conseguir, não lhe pediria que me desse o motor, nem mesmo que me revelasse o segredo. Mas se, até lá, estivermos livres, Dagny parou. Se estivermos livres, tudo o que quero dele agora é que não desista e que não desapareça como todos os outros. Não quero que eles o peguem. Se ainda não for tarde demais, meu Deus, não quero que o peguem. Sim, telefonista, continue tentando. E de que adiantará, mesmo se ele prosseguir trabalhando? É tudo o que peço a ele, que continue. Talvez jamais tenhamos oportunidade de usar o motor no futuro, mas quero saber que ainda há, em algum lugar no mundo, um grande cérebro trabalhando num grande empreendimento e que ainda temos uma chance no futuro. Se aquele motor for abandonado outra vez, então o futuro será uma grande Starnesville. Eu sei. Dagny continuava a pressionar o fone contra o ouvido, o braço duro do esforço de não tremer. Esperava. Ele foi embora, disse ela. Eles o pegaram. Uma semana é muito mais do que precisam. Não sei como é que eles descobrem que é a hora certa, mas isso. E Dagny apontou para a carta antes de prosseguir, e isso identificava a hora certa, e eles certamente o perceberam. Eles quem? Os agentes do destruidor. Você está começando a achar que eles existem mesmo? Estou. Está falando sério? Estou. Conheci um deles. Quem? Depois eu lhe digo. Não sei quem é o líder deles, mas vou descobrir um dia desses. Não vou deixar de jeito nenhum que... Dagny parou, com uma interjeição de espanto. Riordan percebeu a mudança em seu rosto antes de ouvir o estalido de um telefone sendo atendido e a voz de um homem dizendo: Alô? Daniels, é você? Ainda está vivo? Ainda está aí? Ora, estou, sim. É a senhorita Taggart? O que houve? Eu achei que você tinha sumido. Desculpe. Só agora ouvi o telefone. Estava lá fora, colhendo cenouras. Cenouras? Perguntou Dagny, rindo, numa histeria de alívio. Estou plantando uma horta onde antes ficava o estacionamento do instituto. A senhorita está ligando de Nova York? Estou. Acabei de receber sua carta. Agora, eu estive fora. Fez-se uma pausa, e então Daniels disse, em voz mais baixa, não há mais nada a dizer, senhorita Taggart. Diga-me, você vai sair daí? Não. Não está planejando sair daí? Não. Ir para onde? Você pretende permanecer no instituto? Sim. Por quanto tempo? Indefinidamente? Que eu saiba, sim. Alguém o procurou? Para dizer o quê? Para você sumir. Não. Quem? Escute, Daniels, não vou querer discutir a respeito da sua carta pelo telefone. Mas preciso falar com você. Vou até aí para vê-lo. O mais depressa que eu puder. Não quero que a senhorita faça isso. Vai ser um esforço inútil. Me dê uma chance, está bem?
Você não tem que me prometer que vai mudar de ideia, não tem que se comprometer com nada, apenas que vai me ouvir. Se eu quero ir, é um risco que estou assumindo. Tenho coisas a lhe dizer, só quero uma oportunidade de dizê-las. A senhorita sabe que sempre lhe darei isso. Vou para aí imediatamente. Esta noite. Mas quero que você me prometa uma coisa. Promete que vai me esperar? Que vai estar aí quando eu chegar? Mas é claro, senhorita Taggart. A menos que eu morra ou aconteça alguma coisa além do meu controle, mas nada me leva a crer que algo assim vá acontecer. A menos que você morra, você me espera, aconteça o que acontecer? É claro. Você me dá sua palavra de que vai me esperar? Dou, senhorita Taggart. Obrigada. Boa noite. Boa noite, senhorita Taggart. Ela desligou e em seguida pegou o fone outra vez, discando um número rapidamente. Ed, mande-o segurar o cometa para mim. É, o desta noite. Mandei atrelar meu vagão, depois venha para meu apartamento imediatamente. Olhou para o relógio. São 20h12. Tenho 1 hora. Não vou atrasá-los muito. Converso com você enquanto faço a mala. Desligou e se virou para Rearden. Agora? Perguntou ele. Tenho que ir. Entendo. Você não tem que ir ao Colorado também? Tenho. Pretendia ir amanhã à noite. Mas acho que Ed pode segurar meu escritório, e é melhor ir agora. São 3 dias, Dagny se lembrou e se corrigiu. Agora são 5 dias de viagem até Utah. Tenho que ir de trem, tenho que falar com certas pessoas na ferrovia, isso também não pode ser adiado. Quanto tempo você vai ficar no Colorado? Difícil dizer. Me mande um telegrama quando chegar lá, está bem? Parece que vai ser demorado. Vou para lá, também. Era sua única maneira de manifestar com palavras o que ele estava desesperado para dizer, o que vinha aguardando, o motivo de sua vinda, o que ele agora mais do que nunca queria dizer, mas que sabia que naquela noite não seria possível contar. Por uma leve ênfase na voz dele, ela percebeu que isso era sua aceitação do que ela confessara, sua entrega, seu perdão. Dagny perguntou: Você pode largar a siderúrgica? Vou levar uns dias para deixar tudo preparado, mas posso. Rearden sabia o que as palavras dela estavam admitindo, reconhecendo e perdoando quando Dagny disse: Hank, por que não nos encontrarmos daqui a uma semana no Colorado? Se você for no seu avião, chegamos lá juntos. E assim depois podemos voltar juntos. Está bem, amor. Dagny ditava uma lista de instruções enquanto andava de um lado para outro no quarto, juntando roupas, rapidamente fazendo a mala. Rearden havia ido embora. Villers estava sentado à penteadeira, fazendo anotações. Parecia trabalhar de seu modo habitual, eficiente e sem questionar nada, como se não estivesse enxergando os vidros de perfume e as caixas de pó de arroz, como se a penteadeira fosse uma escrivaninha e o quarto, um escritório. Eu lhe telefono de Chicago, Omaha, Flagstaff e Afton, dizia ela, jogando a lingerie dentro da mala. Se precisar de mim, a qualquer hora, ligue para qualquer estação da linha, dando ordens para parar o trem. O cometa? Perguntou ele, sem levantar a voz. O cometa, sim, certo. Se precisar, é para ligar mesmo. Está bem. Mas acho que não vai ser preciso. A gente dá um jeito. Acertamos tudo pelo telefone interurbano, como fizemos no tempo. Ela parou. No tempo da construção da linha John Galt? Perguntou ele, em voz baixa. Os dois se entreolharam, porém não disseram mais nada. Qual foi o último relatório das equipes de construção? Perguntou Dagny. A coisa está andando. Logo depois que você saiu do escritório, fui informado de que as equipes de terraplenagem já começaram a trabalhar em Laurel, Kansas, e Jasper, Oklahoma. Os trilhos estão seguindo para lá vindos de Silver Springs. Vai dar certo. O mais difícil de encontrar foi gente para trabalhar? Gente para assumir a responsabilidade pelas obras. Foi difícil no trecho entre Eugene e Midland. Todos os homens que tínhamos em mente haviam sumido. Não consegui achar ninguém capaz de assumir a responsabilidade, nem na rede nem em lugar nenhum. Cheguei até a tentar falar com Dan Conway, mas, Dan Conway? Perguntou ela, parando. Tentei. Lembra que ele conseguiu lançar 9 quilômetros de trilhos por dia, justamente naquela região?
Sei que ele tem motivos para nos detestar, mas, a esta altura, que diferença faz? Descobri que ele está num rancho no Arizona. Eu próprio telefonei para ele e implorei que nos ajudasse. Só assumir por uma noite o controle da obra, construir 10 quilômetros de ferrovia. 10 quilômetros, Dagny, é o que nos falta, e ele é o maior construtor de estradas de ferro do mundo. Eu lhe disse que estava lhe pedindo um gesto de caridade. Sabe, acho que ele me entendeu. Não ficou zangado. Parecia triste. Mas não aceitou. Disse que não se deve tentar tirar pessoas da sepultura. Nos desejou boa sorte. Acho que estava falando sério. Sabe, acho que ele não é um dos que foram atingidos pelo destruidor, ele simplesmente desmoronou sozinho. Sei que foi isso, mesmo. Villers viu a expressão no rosto de Dagny e rapidamente mudou de assunto. Finalmente achamos um homem para colocar em Eugene, disse ele, forçando sua voz a parecer cheia de confiança. Não se preocupe, os trilhos estarão no lugar bem antes de você chegar lá. Dagny olhou para ele com um esboço de sorriso nos lábios, pensando em quantas vezes ela lhe dissera essas palavras e na coragem desesperada com que ele agora estava tentando lhe dizer, não se preocupe. Ele entendeu seu olhar, e no sorriso discreto que lhe deu em resposta havia um quê de pedido de desculpas envergonhado. Villers voltou às suas anotações, irritado consigo mesmo, achando que havia infringido a regra que impusera a si próprio, não torne as coisas ainda mais difíceis para ela. Ele não devia ter falado em Conway, não devia ter lhe dito nada que lembrasse a ambos do desespero que sentiriam se fossem capazes de sentir desespero. O que havia com ele, afinal? Era indesculpável que perdesse seu autocontrole só porque estava num quarto, não no escritório. Dagny continuava a falar, e ele ouvia, anotando tudo. Não se permitia dirigir nenhum olhar a ela. Ela escancarou a porta do armário, arrancou do cabide uma roupa e a dobrou depressa, enquanto continuava a falar num tom preciso e sem pressa. Ele não olhava para ela, só ouvia sua voz comedida e seus movimentos rápidos. Sabia o que havia com ele, pensou. Não queria que ela fosse embora, não queria perdê-la de novo, depois de uma reunião tão breve. Mas pensar na sua solidão pessoal, agora que sabia que a rede precisava dela desesperadamente no Colorado, era um ato de deslealdade que ele jamais cometera antes, e sentia um vago e desolado sentimento de culpa. Dê ordem para que o cometa pare em todas as sedes de divisão, disse ela, e que todos os superintendentes de divisão preparem para mim um relatório sobre. Villers levantou a vista, e então seu olhar parou, e ele não ouviu o restante do que ela disse. Viu um roupão de homem pendurado na porta do armário aberto, um roupão azul escuro, com as iniciais Zora em branco no bolso. Ele se lembrou de onde já vira aquele roupão, usado por um homem no café da manhã no Hotel Wayne Falkland. Lembrou-se de ter visto aquele homem entrar, sem ser anunciado, no escritório dela à tarde da noite, num dia de ação de graças, e, ao se dar conta de que já devia saber daquilo, foi como um tremor subterrâneo causado por um terremoto. Essa consciência veio juntamente com um sentimento que gritava não, com tanta ferocidade que o próprio grito, e não o que lhe vira, fez com que tudo desabasse dentro de si. Não foi o choque da descoberta, e sim o choque ainda mais terrível do que ele descobriu a respeito de si próprio. Villers se agarrou a um pensamento único, não podia deixar que ela visse que ele descobrira, nem o efeito que a descoberta tivera sobre si. Sentiu uma sensação de vergonha tão forte que era uma tortura física. Era o medo de violar a privacidade dela 2 vezes, revelando o segredo dela e o seu próprio. Debruçou-se sobre o bloco e se concentrou na tarefa seguinte, impedir que seu lápis tremesse. 90 quilômetros de estrada para construir na serra, e só podemos utilizar os materiais que possuímos. Desculpe, disse ele, com uma voz quase inaudível, não ouvi o que você disse. Eu disse que quero um relatório de todos os superintendentes, em relação a cada metro da ferrovia e a todos os equipamentos existentes nas divisões deles. Vou me reunir com cada um deles separadamente. Mande-os me procurar no meu vagão no cometa. Avise os maquinistas, oficiosamente, que, para compensar as paradas, eles devem andar a 110, 140, 160 km por hora, o que quiserem, da maneira que acharem melhor, e que eu... Ed? O que houve? Ele olhou para Dagny, desesperado, foi obrigado a mentir pela primeira vez em sua vida. Eu tenho medo de que a gente se meta em alguma enrascada do ponto de vista legal. Nem pense nisso. Não vê que não existe mais lei nenhuma? Hoje em dia vale tudo,
desde que você consiga escapar impune, e no momento somos nós que estamos dando as cartas. Quando Dagny ficou pronta, Villers carregou sua mala até o táxi, depois foram até a plataforma do terminal Taggart, até o vagão particular dela, o último de todos. Ele ficou parado na plataforma, vendo o cometa avançar, as luzes do último vagão se afastando lentamente, entrando na escuridão do túnel. Quando o trem desapareceu, ele experimentou a sensação da perda de um sonho que só se descobre depois que termina. Na plataforma havia poucas pessoas, que pareciam se mover com esforço, como se uma atmosfera de desastre permeasse os trilhos e as vigas acima de suas cabeças. Villers pensou, com indiferença, que após um século de segurança os homens mais uma vez encaravam cada partida de trem como um risco de vida. Lembrou que ainda não havia jantado e não sentia vontade de comer, mas no refeitório subterrâneo do terminal ele se sentia mais em casa do que no cubo vazio que era seu apartamento. Assim, foi caminhando em direção ao refeitório, por não ter outro lugar para onde ir. O local estava quase deserto, mas a primeira coisa que viu ao entrar foi uma fumacinha subindo do cigarro de um trabalhador, que estava sozinho sentado a uma mesa num canto. Sem sequer olhar para o que colocava em sua bandeja, Villers a levou até a mesa do trabalhador, disse um oi, sentou-se e não falou mais nada. Olhou para os talheres à sua frente, pensou no objetivo daqueles utensílios, lembrou-se da utilidade dos garfos e tentou comer, mas constatou que isso era mais do que ele era capaz de fazer. Depois de algum tempo, levantou a vista e viu que o trabalhador o observava com atenção. Não, lhe disse Ed, estou bem, não tenho nada. Muita coisa aconteceu, mas que diferença faz agora? Ela voltou. O que mais você quer que eu diga sobre isso? Como é que sabe que ela voltou? Imagino que toda a rede já sabia 10 minutos depois. Não sei se acho bom ela ter voltado. É claro que ela vai salvar a rede, por mais um ano ou um mês. O que quer que eu diga? Não, ela não me disse o que pretende fazer. Não me disse o que pensava, o que achava. O que você acha? É claro que para ela está muito mal, e para mim também. Só que meu sofrimento é só culpa minha. Não, nada. Não posso falar sobre isso. Falar? Nem pensar, tenho de parar com isso, parar de pensar nela e nela. Villers se calou e não entendeu porque os olhos daquele trabalhador, que sempre pareciam ver tudo o que havia dentro dele, naquela noite o inquietavam tanto. Olhou para a mesa e percebeu as muitas pontas de cigarro no prato usado do trabalhador. Você também tem problemas? Perguntou Ed. Quer dizer que está aqui há um tempão, não é? Por mim? Por que estava esperando por mim? Sabe, nunca imaginei que para você fosse importante me ver, a mim ou a qualquer outra pessoa. Você sempre pareceu tão autossuficiente, e é por isso que eu sempre gostei de falar com você, por me parecer que entendia, mas que nada podia afetá-lo, como se nada jamais o tivesse afetado, e isso me fazia sentir livre, como se não houvesse dor no mundo. Sabe o que é estranho no seu rosto? Você tem o rosto de quem jamais conheceu a dor, o medo nem a culpa. Desculpe por eu ter demorado hoje. Fui levá-la até o trem. Ela acaba de partir no cometa. Hoje, ainda agora. Ela foi embora. Uma decisão repentina, há uma hora. Ela pretendia partir amanhã à noite, mas alguma coisa inesperada aconteceu e ela teve de partir imediatamente. Ela vai para o Colorado, depois, primeiro a Utah. Porque recebeu uma carta de Quentin Daniels, dizendo que ia largar o motor, e se há uma coisa da qual ela não abre mão, de jeito nenhum, é o motor. Você está lembrado do motor sobre o qual lhe falei, os restos de um motor que ela achou, Daniels? É um físico que está há um ano tentando descobrir o segredo do motor no Instituto de Tecnologia de Utah, tentando reconstruí-lo. Por que me olha desse jeito? Não lhe falei sobre ele antes porque era segredo. Um segredo só dela, um projeto pessoal, e que interesse isso teria para você? Acho que agora já posso falar nisso, porque ele abandonou o motor? Ele disse a ela por quê. Disse que não vai entregar nenhum produto de sua mente ao mundo que o considera escravo. Disse que não vai ser mártir para dar às pessoas uma dádiva inestimável. O quê? De que você está rindo? Pare com isso, sim? Por que está rindo assim? O segredo todo? Como assim, o segredo todo?
Ele não desvendou o segredo do motor, se é isso que quer dizer, mas parece estar tendo progresso. Tem uma boa chance de conseguir. Agora tudo está perdido. Ela está indo para lá, quer implorar, quer fazê-lo continuar a trabalhar, mas acho que não adianta. Depois que eles param, não voltam mais. Nenhum deles jamais voltou. Não, eu nem ligo mais, já perdemos tantos que estou me acostumando. Ah, não. Não é por causa de Daniels que estou assim, não falemos nisso. Não me pergunte nada a esse respeito. O mundo inteiro está caindo aos pedaços, ela está lutando para salvá-lo, e eu aqui culpando-a de algo que eu não tinha nada que saber. Não. Ela não fez nada de errado, nada, e além disso não tem nada a ver com a ferrovia. Não me dê atenção, não é a ela que culpo, e sim a mim mesmo. Escute, eu sempre soube que você amava a Taggart Transcontinental tanto quanto eu, que para você era uma coisa especial, pessoal, e que era por isso que você gostava de me ouvir falando sobre a rede. Mas isto que descobri hoje, não tem nada a ver com a rede. Não teria importância para você, esqueça isso. É algo que eu não sabia sobre ela, só isso. Conheço-a desde menino. Pensava que a conhecia, pois estava enganado. Não sei o que era que eu esperava. Acho que pensava que ela não tinha vida privada de espécie alguma. Para mim, ela não era uma pessoa, não era uma mulher. Era ferrovia encarnada, e achava que ninguém ousaria encará-la de outro modo. É, bem feito para mim. Esqueça isso. Esqueça, já disse. Por que me questiona desse jeito? É só a vida privada dela. Que importância isso pode ter para você? Pare com isso, pelo amor de Deus. Não vê que eu não posso falar sobre isso? Nada aconteceu, não houve nada comigo, é só que, por que estou mentindo? Não posso mentir para você, você sempre parece ver tudo, é pior do que tentar mentir para mim mesmo. Sim, menti para mim mesmo. Não sabia o que eu sentia por ela. A ferrovia? Sou um hipócrita. Se para mim ela fosse apenas a ferrovia, eu não estaria tão abalado agora. Não teria sentido vontade de matá-lo. O que há com você hoje? Por que me olha desse jeito? O que há com todos nós? Por que só há sofrimento para todos? Por que sofremos tanto? A vida não devia ser assim. Sempre achei que a felicidade era nosso destino natural, de todos nós. O que estamos fazendo? O que perdemos? Há um ano, eu não a culparia por encontrar algo que ela queria. Mas sei que eles têm os dias contados, eles dois, e eu também, e todos nós, e ela era tudo o que eu tinha. Era tão bom viver, tantas oportunidades, eu não sabia que amava a vida e que era isso o nosso amor, o dela, o meu e o seu, mas o mundo está morrendo e nós nada podemos fazer. Por que estamos nos destruindo? Quem vai nos dizer a verdade? Quem vai nos salvar? Quem é John Galt? Não adianta mais. Por que sentir alguma coisa? Por que me incomoda saber que ela dorme com Hank Rearden? Meu Deus! O que há com você? Não vá embora. Aonde você vai? Fim do capítulo 9. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Até o próximo capítulo.